nosso Pai da vida, Cristos, guias, força do amor, nos reunimos aqui com o coração aberto para estudarmos, aprendermos e refletirmos, para sermos um pouco melhor a cada dia. Gratos pela experiência de estarmos unidos. Gratos por sermos uma família, por termos amor e por estarmos aqui, compartilhando com os nossos mentores espirituais esse momento de paz e alegria. E nesse momento, nós damos por iniciado mais um Evangelho da semana. No capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, o homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: havia um rico homem, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Eu já não tenho lugar onde posso encerrar tudo que eu vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 12. Eu acho que o texto deixa claro, né, que a gente não pode querer servir a Deus sem ter a compreensão de que Deus é abundância. E mais do que abundância, Deus é a distribuição da palavra e das energias de maneira ampla, né, que ninguém tem o poder sobre uma ou outra coisa. E que a gente precisa ser muito ligado naquilo que Deus representa. Mamon aí nesse livro, ele seria equivalente, né, nesse texto, aliás, ele seria equivalente a dizer o que se convencionava chamar à época de Jesus de diabo, né, ou do ser que era do outro lado da palavra de Deus. E que ele fala que você não pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon era muito, muito conhecido por ser o senhor da avareza, né, o senhor da riqueza e de tudo aquilo que, quando você juntava para você, você não tinha habilidade de espargir isso, né, de espalhar isso para tantas pessoas que precisavam. Então, acho que é um texto que convida a gente à reflexão, como sempre, o Evangelho, né, trazendo para nós essa visão clara de como a gente deve se comportar no mundo, procurando servir a Deus, ou seja, procurando seguir aos seus preceitos, que é o de distribuir, de levar não só a palavra, como também de levar aquilo que as pessoas necessitam. Evitando que a gente seja avaro, e que, evitando sermos ávaros, evitamos também que percamos o nosso espírito. Esse é um ponto bastante importante e relevante. Certo. A gente, quando fala em avareza, a gente pensa sempre em dinheiro, né? Também é muito importante a gente... Não é que a gente não pode ter, não significa isso, mas a gente não pode ser escravo, né, dos bens materiais. Mas a avareza que mais desagrada, eu diria, né, a nosso próprio ser, porque Deus está dentro de cada um, é a avareza do nosso amor. Muitas vezes a gente ama,
só quem está perto da gente, a gente só ama quem faz aquilo que a gente gosta, a gente só ama quem concorda com as nossas opiniões, a gente só ama quem nos é agradável. E isso é uma forma muito profunda de ser avaro, porque o amor, ele é o bem universal e está em tudo. Então, não devemos ter eleitos, nós devemos ter companheiros que são, como nós somos como somos. E o nosso carinho, a nossa dedicação, a nossa boa vontade, a nossa amizade, o nosso coração, é para todos igualmente. É claro que você não vai se expor a uma pessoa que quer te prejudicar, você tem que se proteger, mas de nenhuma maneira enviar a ela um sentimento negativo, um sentimento de raiva, um sentimento de rancor, de mágoa, porque ser pródigo com aquilo que Deus nos colocou na vida é justamente dividir aquilo que é o grande patrimônio de Deus em nós, que é o amor, né? E o amor também se faz pela divisão das coisas. Muitas vezes somos tão apegados, isso é meu, aquilo é meu, mal sabemos nós que amanhã vamos desencarnar, né? E, na verdade, nada nos pertence. Nós apenas somos usufrutuários das coisas, porque nem o nosso próprio corpo nos pertence, né? A gente vai ter que deixá-lo em determinado momento da vida, então nem o próprio corpo, que é o mais próximo do nosso espírito, é o nosso corpo, nem esse nos pertence. Então a gente precisa pensar exatamente com o coração, de que não seria ter descaso com as coisas, mas não ter apego, não servir as coisas e deixar que as coisas nos sirvam, porque muitos de nós passamos a vida nos servindo aos bens, né? Se preocupando em ter, em conquistar, em fazer, e não usufruindo das coisas, né? Nós devemos, sim, tomar conta daquilo que Deus depositou em nossas mãos, mas não fazer com que essas coisas sejam o nosso dono. Eu gostaria muito de ouvir o Claudinho. Cláudio, vamos falar alguma coisa para nós? Tudo bem. Eu acho que foi dito praticamente tudo em relação ao assunto, né, em pauta. Mas a gente temos que entender que estamos aqui na Terra de passagem. Então, temos as ferramentas necessárias à nossa atual encarnação. Nós, quando viemos para cá, fizemos um planejamento em relação ao que iríamos passar aqui na Terra. Então, muitas vezes muitas pessoas podem estar pensando, por que aquele fulano tem isso, tem aquilo, e eu não tenho nada. Mas isso já estava programado por nós mesmos, não foi por ninguém. Nós, juntamente com os nossos amigos espirituais, nos programamos para a atual encarnação. E muitas vezes a gente passa por dificuldades, não financeiras, dificuldades, às vezes, também sentimentais, e tudo isso tem um porquê. Não é à toa que passamos porque passamos nessa atual existência. Então, não vamos nos apegar às coisas materiais. Elas são necessárias, pois aqui estamos, mas não é o principal. O principal que devemos nos ater são as coisas do espírito, pois é isso a riqueza que iremos levar em nossos corações, é a bagagem que iremos apresentar quando lá chegar. Então, por isso, a gente deve refletir muito bem sobre o assunto e que Jesus nos abençoe. O áudio foi completo, né? O desapego é saber bem o que nós temos que amar, os bens do coração, aquilo que nos leva aos nossos irmãos, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso próximo, isso é o nosso maior apego. O material, ele não vai nos acompanhar.
Certo. Faz Daniele, parte da nossa vida, mas não é o principal. tá certo. Daniele, O amor, né, tem tantas definições para o amor e é a coisa mais simples que tem, né? Um sorriso, um gesto, qualquer gesto carinhoso que a gente possa passar no dia a dia, um conhecimento, qualquer coisa que a gente distribua, né, já é o amor, né? Então é muito mais simples, né, cumprir o que Jesus nos manda do que a gente imagina, né? então, gente, preservar-se da avareza, o trecho que foi colocado, e a parábola de Jesus, foi muito clara. Ele simplesmente disse: por que você está guardando tantas coisas? Porque aumentou os celeiros. Agora nós podemos dizer: será que Jesus não quer que a gente seja próspero? Que a gente tenha um crescimento de bens terrenos? Não, não é isso. Não é que nós não podemos ser prósperos. Nós podemos ser prósperos. A única coisa que ele foi muito claro ali é que não devemos viver só para isso. Para conquistarmos, termos, amealharmos. Um carro não é suficiente, vamos ter 2, vamos ter 3, vamos ter 2 casas, 5 casas, entendeu? E isso é o que faz o Jesus colocar essa parábola. É exatamente isso. Não é nós sermos prósperos em construirmos as nossas coisas, multiplicarmos, mas adianta você multiplicar as suas coisas se você não dá emprego para ninguém? Se você pega um cofre e coloca tudo dentro do cofre? Não, se você constrói uma empresa, se você vira um empresário, que você faz com que a sociedade cresça, a sociedade trabalhe, se multiplique, isso é prosperidade, isso é crescimento. E isso não é proibido por ninguém, nunca Jesus disse isso. O que ele nos disse é contra a avareza, que é exatamente sermos avaro de amor, avaro de sentimentos, avaro de dinheiro, avaro de não distribuirmos o que nós podemos ter a mais dentro de casa, porque o excesso é desnecessário. O excesso fará com que outros se beneficiem. Por que você ter 5 coisas se você só utiliza uma dessas 5 que são iguais? Se você as distribuir, as vender, fazer com que aquilo se movimente, por quê? Dinheiro é movimento, dinheiro é prosperidade, dinheiro é crescimento. Você ter dinheiro não faz mal. Faz mal você colocar tudo dentro de um banco, cada vez mais, fazendo aplicação e pensando só no seu umbigo. Quando existem campanhas de pessoas que necessitam, quando existem situações calamitosas, aí como teve enchentes, você ser próspero, isso, auxiliar, levar, distribuir. Se você tem que distribuir. Se você já construiu dentro de você muito amor, você é amoroso com a sua família, é amoroso com a sua casa, seja amoroso com as coisas também. Seja amoroso com as pessoas na rua, respeite no trânsito, respeite nas lojas, no mercado. Isso é amor. Como a Daniele disse, amor é uma coisa muito ampla. Cadê? E isso é não ser avaro. Então, gente, eu acho que a preservação da avareza, nos dias de hoje, em que nós estamos tendo tanto contato via internet, a tecnologia é tão grande, tão ampla, e nós ficamos sabendo das necessidades, tanto que nós, o nosso grupo, a nossa comunidade, a gente tem um canal de assistência Chico Xavier. Quando precisamos, que vamos fazer cesta básica, que vamos entregar enxovais, que vamos levar alimento, o que seja
Nós nos colocamos ali no nosso grupo e cada um doa o que pode, cada um faz o que pode, cada um vem, oferece o carro, vamos levar, vamos trazer, vamos buscar. Isso é prosperidade. E a prosperidade é necessária para que o mundo mude, porque se nós mudarmos, o mundo muda. Se nós estivermos num local em que pessoas estão se comportando mal e nós nos colocarmos em atitude de prece, a prece não é ficar rezando, mas em atitude de pensamento, Senhor, acalma essa pessoa, tranquiliza o coração para que não aconteça coisas piores. Isso é uma distribuição do seu amor, é não ser avaro. Se você já conquistou o Evangelho de Jesus, se ele já dentro do seu coração, se ele já está na sua vida para você mudar, para você ser uma outra pessoa, vamos distribuir simpatia, sorriso, amabilidade. Eu não digo que de vez em quando nós ainda temos vaidade, orgulho, que ainda é muito forte, e um pouquinho de egoísmo. Talvez o egoísmo já esteja menor, nós que já conhecemos o Evangelho. Mas ainda a vaidade, o orgulho, ainda de vez em quando recebe um elogio, fica com o peito mais levantado. Não nos esqueçamos, nós somos instrumentos da divina providência. Nós somos todos iguais. Não importa o lugar onde nós estejamos no universo, somos todos iguais. Eu quero agradecer ao Claudinho, a Dani, e pela interação, a Beth, e convidar todos vocês a falar, tá? Em determinados momentos a gente vai dar a palavra para que todos possam transmitir o conhecimento. O conhecimento ele está em todos nós, cada um na sua vivência, no seu aprendizado, pode contribuir, e é uma forma de generosidade você transmitir aquilo que você já amealhou, né? Então, fica o convite aqui, e esperando que na próxima terça todos estejam conosco. Vamos fazer agora a nossa oração, a nossa vibração. Deus, nosso Pai, de puro amor, generosidade, toque o nosso coração, para que neste momento possamos dividir aquilo que vem de Ti, em favor de todas as pessoas que necessitam. Sejam elas conhecidas ou desconhecidas. Aonde haja alguém que desconhece teu amor, que ainda se sente só, seja tocado na alma, para que sinta a tua presença, o teu abraço, a tua mão estendida. Se alguém que acha que não há caminho aberto, seu coração se tranquilize agora, entendendo que a tua bondade é infinita, a misericórdia é infinita, e todos nós somos amados, e somos muito ajudados pela espiritualidade. Que essa consciência possa animar a nossa vida, o nosso espírito, modificando os nossos pensamentos, trazendo a clareza nas nossas ações, entendendo a multiplicação do amor em todos aqueles que convivem conosco ou que estão longe de nós. Vamos orando pelos países que estão em guerra, por aquelas pessoas que ainda se sentem superiores às outras, se sentem melhores
achando que devem oprimir as outras pessoas, subjugar, destruir. Que a tua compaixão, Senhor, se recaia sobre todos eles, para que acordem na necessidade de se colocar lado a lado e na mesma posição que todas as outras pessoas. E para orar também por todos aqueles que já conhecem o teu evangelho, mas que ainda não conseguiram entender a igualdade entre todos os seres, que discriminam outras religiões, que discriminam aqueles que pensam diferente, achando que Deus é seletivo, achando que Deus dá preferência a alguns e não a outros. Ilumina todos aqueles que já te conhecem, mas que ainda não sentem em seus corações, para que a humildade possa aclarar o seu espírito, se colocando de igual com todos os irmãos do planeta. Nós elevamos juntos o nosso coração às pessoas que estão nos hospitais, sentindo dores que os remédios não conseguem eliminar, que choram, que estão à beira do desencarne, para que elas tenham força e fé neste momento de luta difícil, para que tenham a fibra para ver o amor de Deus em todas as ocasiões. E pedimos à equipe espiritual que abençoe e fluidifique as nossas águas que estão aqui conosco, para que ao bebermos, sintamos revigorados, fortalecidos e curados das nossas mazelas físicas e espirituais. Que assim seja. Podemos beber as águas. Agradecidos que estamos pela luz que nos invade nesse momento, queremos pedir ao Pai da Vida que nos abrace mais uma vez e que possamos dar-lhe graças com a prece que Jesus nos ensinou há 2000 anos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.